A palavra de Deus hoje está em Romanos 8:31. Romanos 8:31. E a palavra fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas ao matadouro. Aleluia! Essa palavra é muito preciosa. Deus ministrou profundamente no meu coração através de Romanos 8:31, o capítulo inteiro. E o tema dessa palavra hoje é: que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse que nós temos vivido? Que amor é esse que Jesus tem entregue a nós? Não existem circunstâncias, fatos ou argumentos que nos separem do amor que Cristo tem por nós. Não importa a maneira como você veio, não importa a maneira como você está, Ele te ama profundamente e Ele vai continuar te amando. O amor de Deus por nós, Ele é mais forte do que a morte. O amor de Deus por nós é um amor ciumento, é um amor violento. Vai muito além das circunstâncias que passamos. Muitas vezes você pode se perguntar o porquê você está vivendo certos tipos de situações, sabe? Muitas vezes eu me perguntei, mas Deus, Ele nos faz passar por algumas situações para mostrar o amor dEle por nós. Não é porque Ele é um Deus mau que a gente passa por certos tipos de situações na nossa vida. Não. Ele deixa que a gente passe por certo tipo de situação para que a gente seja forjado por Ele. Para que nós ganhemos amadurecimento nele. Como um bom pai, Ele tem cuidado de nós nos pequenos detalhes. Eu não sei na sua vida, meu amado, mas eu tenho provado de um amor tão extravagante do Senhor Jesus, que não tem como falar. É um amor que sustenta, é um amor que é fiel, é um amor que alimenta, é um amor que nos persegue realmente, porque mesmo quando nós estamos tristes, o amor de Deus está ao nosso lado, Deus está ao nosso lado, Jesus está ao nosso lado. E a gente precisa aprender a se mover nesse amor. O amor de Deus nos ensina como caminhar. Como filhos de Deus, eu e você temos algumas responsabilidades. O amor nos amou, o amor se entregou. Mas Jesus, Ele nos ensinou que eu e você também conseguimos nos entregar. Ele ensinou que eu e você também conseguimos amar. E eu não estou falando de um amor eros, de um marido para uma esposa, de uma esposa pelo marido. Eu não estou falando de um amor filéu, o amor de irmãos, que nós temos que ter, sim, você tem que ter o amor filéu pelo seu irmão. Mas eu estou falando do amor ágape, do amor que entrega a sua própria vida. E Jesus, quando Ele veio e se fez homem, Ele sabia que nós conseguiríamos passar pelas mesmas coisas que Ele passou. Se Ele venceu, se Ele conseguiu amar o mundo de tal maneira de dar sua própria vida por nós, nós também conseguimos passar por aqui, amar como Ele amou e prosseguir o nosso caminho. O mundo lá fora, queridos, precisa, está ansioso em ver o amor de Deus na sua vida. Eles precisam olhar para você e ver Jesus na sua face. Eles precisam olhar para você e entender que Jesus transformou de fato e de verdade a sua vida, porque as suas atitudes demonstram isso. Eles precisam ler
A Bíblia que é você. Você não pode, meu amado, ser apenas palavras ao vento. Você não pode andar da maneira como você quer lá fora e ser crente só aqui dentro. Você precisa aprender a se mover no amor de Jesus. Você não pode, de forma alguma, de jeito algum, querer o amor de Jesus só para você. Jesus não morreu só por você. Jesus não morreu só pela sua família. Jesus morreu por todos. E existe uma criação que aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E eu creio que nessa noite, com aquilo que Jesus vai ensinar a você, você vai aprender a se mover. E muitos virão através da sua vida para Cristo. Amém? Você crê nisso? Aleluia. E lendo essa palavra, Deus ministrou 4 tópicos de como nós conseguimos nos mover e vamos nos mover nesse amor. Amém? O primeiro tópico que Deus ministrou no meu coração é o amor que se cala. Em Isaías 53:7 fala assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Em Mateus 26, 59 ao 63, eu não vou ler o texto inteiro, mas Jesus, ele está sendo julgado e questionado diante de Pilatos. E muitos estão acusando Jesus. E naquela hora, Jesus nos ensina através do silêncio. Jesus está calado. Jesus está calado. Em meio às acusações, Jesus está calado. Não era um ato covarde de Jesus, queridos. Mas ele sabia quem ele era. E ele sabia para que propósito ele veio. E por isso ele ficou mudo. Ele não questionou, ele não revidou, ele não se defendeu. Porque ele sabia que o propósito dele era salvação para muitos. Por isso ele ficou em silêncio. E você, querido? Como você tem se portado em meio às críticas? Como você tem se portado em meio às acusações? Como você tem se portado em meio às circunstâncias adversas? Você tem se calado? Ou você tem se levantado e tentado se defender? Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, e quando a nossa versão é a verdade, nós podemos nos calar, porque Deus é a nossa justiça. E quem vai fazer justiça no nosso lugar não somos nós mesmos, com as nossas mãos. Porque se nós fizermos justiça com as nossas mãos, nós vamos pecar provavelmente, queridos. Mas se nós nos calarmos em meio a algumas situações, Deus pode agir com a justiça dele. Como você tem se portado no meio de pessoas que não são cristãs? Talvez no meio dessa roda existe piadas escarnecedores. Talvez no meio dessa roda exista críticas aos seus patrões, a quem aqui trabalha. E como você tem se portado? Você tem se calado em meio a essa situação? Ou você, em meio a uma rodinha de fofoca, tem aberto a sua boca e dado espaço para Satanás agir através da sua vida? Tem tido a língua mais afiada para Satanás do que para Jesus. E tem se envolvido profundamente nessas conversas que, na verdade, era para que você fizesse a diferença. E era para que as pessoas, quando estivessem falando mal de alguém, ou estivessem tendo conversas
que não diz respeito a Jesus, quando vissem você, eram para elas se calarem, porque elas sabem que vocês amam Jesus e que a postura de vocês é diferente. Eu já vi muitos testemunhos de discípulas minhas que trabalham em um ambiente onde muitos não são cristãos, mas que se posicionaram. E quando as meninas começam a falar alguma coisa que não é legal, elas falam, puxa, eu não posso falar isso porque fulana está aqui. Será que você tem feito isso, querido? Será que você tem se calado? Jesus se calou por amor a nós. Muitas vezes, pessoas têm te provado. E será que eles têm encontrado um posicionamento de Cristo na sua vida? Meus amados, nós precisamos, de fato e de verdade, sermos a imagem e semelhança de Deus, de Jesus. E ser imagem e semelhança de Deus não é ser bonitinho. Ser imagem e semelhança de Deus é ter a vida de Jesus, a semelhança de Jesus nas nossas atitudes, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. Será que você tem se calado diante das redes sociais? Ou você tem feito o Facebook e o Instagram como o muro das suas lamentações? Acontece algo na sua casa e em vez de você ir até a pessoa, você escreve um textão lá. Porque você sabe que aquela pessoa vai ler. Porque você sabe que você vai estar alfinetando ela. Tome uma postura de Cristo na sua vida. Você não está aqui nessa plateia para ser apenas mero espectador de uma vida cristã, não. Você está aqui nessa plateia para se encher de Jesus e transbordar Jesus na vida das pessoas. É para isso que você está aqui. É para isso que domingo após domingo você tem se alimentado da palavra. É por isso que todos os dias você precisa se alimentar dessa palavra. Para que cada dia mais você seja como uma ovelha muda ao matadouro. Para que cada dia mais você seja mais intenso no Senhor e mais parecido com o Senhor. O segundo tópico dessa mensagem é o amor que se humilha. O amor que se humilha. E essa passagem está em Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se humilhou. Quem é você para ser orgulhoso, soberbo e arrogante? Quem é você? Quem é você para ser soberbo, orgulhoso e arrogante na hora que você tem que se humilhar para o seu patrão? Quem é você? Você tem refletido Jesus na hora que você precisa se humilhar? Na hora que você precisa se colocar por baixo e se submeter às suas autoridades? Ou na hora que o patrão acha algo errado e vai falar com você, você sobe nas tamancas e fala, você não tem o direito de falar assim comigo. Jesus humilhou a si mesmo, ele era Deus. E ele se fez homem por você. O mínimo que você pode fazer, sendo cristão, como você diz que é se humilhar. Muitas vezes na nossa casa, e eu sei e falo com propriedade o que eu estou falando aqui, nós, em momentos de ira, conseguimos falar palavras terríveis para os nossos filhos. Ou temos atitudes que não condizem como uma mãe e um pai cristão. Você, mulher, você, homem, você tem se humilhado diante de seus filhos e pedido perdão pelas atitudes erradas que você tem tomado?
Muitas vezes eu vi o meu esposo com princípios que eram corretos, mas na hora da ira, falar coisas que não condiziam para aquele momento, ou ir além daquilo que era permitido. E muitas vezes eu vi ele se colocando diante dos nossos filhos e pedindo perdão num ato de humilhação. Não é porque é seus filhos que você pode humilhá-los. Quantas vezes você tem se submetido e se humilhado diante dos seus líderes, dos seus discipuladores, das pessoas que têm orado e jejuado por você? Quantas vezes? Em sua postura, Deus se esvaziou da forma de Deus e se humilhou, se tornando homem por amor a nós. Ele se tornou servo de todos por amor. Cara, quando ele resolveu morrer pelos nossos pecados e vir à terra em forma de homem, ele olhava para você com uma grande expectativa. Ele sabia quem você era. Ele confiava em você. Ele se humilhou e se submeteu a isso por você. E existem promessas na palavra de Deus para aqueles que se humilham. De todos os tópicos que tem aqui, esse é o que tem mais promessa. Em Mateus 23:12, a palavra fala que o que mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que a si mesmo se exaltar será humilhado. Quando você se coloca numa postura de arrogância, de ser superior a alguém, Jesus tira suas tamancas. Uma hora você vai ter que se humilhar. E se não é pelo amor, vai ser pela dor. Agora, se você se humilha, Ele te coloca nos lugares mais altos. Se você se humilha, Ele vai te colocar numa posição onde muitos te escutam. Não queira tomar uma posição que não é sua, querido. Não queira tomar uma posição que não é sua. Em Mateus 23:12 também diz: bem-aventurado os humildes, pois eles herdarão a terra. Se nós formos humildes, Mateus 5, Mateus 5:5. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Se nós andarmos nessa terra como Jesus andou, preferindo o nosso irmão em honra, sendo o terceiro, nós herdaremos a terra. E essa terra não é uma posse ali no Mirim. Essa terra é a terra prometida. É a Jerusalém eterna. Mas para isso você precisa se tornar como Jesus, meu amado. Senão a única terra que você vai herdar é a posse do Mirim. Essa é a realidade. E uma das promessas, mas antes de ler ela, eu quero ler o que o Google fala sobre o ato de humilhação. O Google, preste atenção. O ato de se humilhar consiste em um ato de submissão. Por isso está relacionado com alguém que deseja fazer a vontade de Deus. Cara, o Google é muito sábio. Nessa questão ele foi muito sábio. Quando nós se humilhamos, nós fazemos a vontade do nosso Pai. Nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Eu não sei você, mas eu quero olhar no espelho todos os dias. Em vez de ver esse rostinho aqui, eu quero ver o rosto de Jesus. Eu quero realmente que os meus filhos vejam Jesus através das minhas atitudes. Que o meu esposo veja Jesus através das minhas atitudes.
Que os meus discípulos, aqueles que estão sendo liderados por nós, eles possam ver Jesus através das nossas atitudes. Que os meus líderes possam ver Jesus através das minhas atitudes. E existe essa promessa em 2 Crônicas 7,14, fala assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se humilhar, se o meu povo que se arrepender, se o meu povo que se submeter, se o meu povo que se render, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe muita bênção em ser humilde, como Jesus era. Então, você precisa realmente tomar uma postura de não querer mais ser arrogante. Não é bonito ser arrogante. Não é bonito ser orgulhoso. Não é bonito querer saber de todas as coisas. Porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei. Como o Alex falou, o seu sabão, que sabe tudo. Que não se submete, que não quer aprender. Existem tantas pessoas nessa igreja que são humildes. E eu não estou falando de uma humildade de pobreza, eu estou falando de humildade de coração. Que muitos aqui precisam sentar do lado e aprender a como ser humilde, a como ser o terceiro, a como ser o servo de todos. Nós precisamos aprender a ser como Jesus. E o terceiro tópico dessa mensagem fala de um amor que se entrega à morte. E em 1 João 3,16, João 3,16 fala assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Jesus, Ele se entregou por amor a você, numa morte, e morte de cruz. A morte de cruz era a morte mais terrível daquela época. E foi essa morte que Jesus passou por amor a você. Agora eu te pergunto, como você tem reagido em situações que você precisa demonstrar que você morreu para este mundo? Como você tem se entregado a Jesus? Você tem se entregado a Ele a ponto de morrer por Ele? A ponto de morrer para os seus desejos, a ponto de morrer para as suas vontades, a ponto de morrer para os seus princípios e viver os princípios que Ele tem estabelecido na sua vida, amado. Você está vivendo esse amor de Jesus a ponto de morrer para os seus sonhos? Não que Deus não vai respaldar os seus sonhos um dia, mas você tem priorizado viver os sonhos de Deus para esse tempo, para essa época? Ou você tem achado que Deus é um Deus mau porque não tem acontecido aquilo que você tem planejado em seu coração? Nós precisamos, meus amados, aprender a morrer por nós mesmos, a morrer por Jesus. Os dias difíceis estão vindo. E eu creio que Jesus está voltando. E se a igreja brasileira ainda não passou por um tempo de perseguição, eu creio que esse tempo vai começar.
Só que a perseguição da igreja, e vocês podem ver o que tem acontecido lá no Afeganistão, não é uma perseguição de palavras, não é uma perseguição que você acha que está vivendo, de um parente que está te perseguindo porque você está vivendo o amor de Jesus. Não é esse tipo de perseguição, não, querido. A perseguição que virá é você ter a certeza da sua salvação e de quem Cristo é na sua vida, a ponto de morrer por Ele. A ponto de entregar de fato e de verdade a sua vida por Ele. Você está pronto, meu amado, para o dia em que um desses chegar na sua casa e falar: nega Jesus, senão eu vou matar seu filho. Nega Jesus, senão eu vou estrupar sua esposa. Você está pronto a morrer por Jesus, como Ele morreu por você? E olhar para o rosto do seu filho em prantos, em lágrimas, e falar: vai valer a pena, filho. Aquilo que o papai ensinou para você todo esse tempo, que vale a pena morrer por Jesus, está acontecendo. E talvez você esteja assustado agora, mas vai valer a pena. Porque se matarem você e sua esposa primeiro, isso vai ficar cravado no coração dessa criança. E ele não vai negar Jesus. Viva uma vida intensamente com Jesus. Ele morreu por você. Morra para aquilo que você tem pensado. Morra para suas atitudes mundanas. Pare de pensar que Jesus morreu na cruz e agora você pode fazer tudo. Que você pode esculhambar com o Evangelho. Pare de pensar nisso. Nesse Evangelho de graça, que diz que Jesus morreu na cruz e já conquistou a salvação para você, então você pode viver da maneira que você deseja. É mentira. Aquilo que você tem vivido hoje custou algo. Custou a vida do meu Jesus. Então pare de baratear esse Evangelho, querido. Pare de baratear esse Evangelho. Comece a ser um cristão de fato, de verdade. Porque ser cristão é ser Cristo nessa terra. Ser cristão é ser parecido com Jesus. É ter e tomar as mesmas atitudes que Jesus tomou. Jesus morreu por amor a você. Jesus morreu por amor a mim. E eu gostaria muito de estar passando um vídeo que fala sobre isso nessa noite. a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha,
Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e Ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, 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 Jesus, valeu, 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 valeu.
que valia a pena morrer por você. Porque um dia ele viu que através da sua vida muitos viriam para ele. Um dia ele viu que você morreria para suas vontades, para suas atitudes e preferiria a ele. Foi por isso que ele morreu. Porque ele sabia que se que ele morresse, você traria muitos também a salvação. Mas muitos virão para Jesus somente se você morrer para suas vontades, querido. Somente se você começar a fazer a vontade de Cristo, as pessoas virão para Cristo. E o último tópico dessa palavra é o amor que perdoa. O amor que perdoa. Em Lucas 23, 24. Diante da cruz, diante de acusações, diante de risos, diante da zombaria daqueles homens, diante da zombaria daquele povo que não cria que Jesus era o Salvador, Ele talvez tirou um dos seus últimos suspiros, sabe para quê, meu amado? Para falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nos últimos momentos de vida de Jesus, Ele te perdoou. E mesmo nas suas atitudes erradas, mesmo você zombando dele, muitas vezes Ele te perdoou. O amor de Jesus, Ele nos ensina a perdoar e ser perdoado. E qual tem sido a sua postura diante do perdão? Jesus perdoou você, limpou de você de todos os pecados quando você se arrependeu. Quando você se colocou num ato de arrependimento, Ele te fez livre. E qual tem sido a sua atitude quando alguém vem e pede perdão para você? Você tem sido humilde o suficiente para perdoar essa pessoa? Você tem sido humilde o suficiente para reconhecer que você precisa pedir perdão a alguém? Porque se existe vida de Jesus dentro do seu coração, eu tenho certeza que Ele tem transformado isso. E por pior que seja a circunstância, e por pior que seja a situação, através da vida dele, você vai conseguir perdoar, meu amado. Jesus nos perdoou. Jesus morreu lá na cruz pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Quem é você para não perdoar o seu irmão? Quem é você para não perdoar o seu pai, a sua mãe? Quem é você? Quem é você para julgar a atitude de alguém? E mesmo em meio a uma notícia de um homem que estrupou uma criança, quem é você para julgar e dizer que ele não merece o perdão de Deus? Deus não vai livrar a ele das consequências, meu amado. Ninguém está livre da consequência do seu pecado. Mas Jesus morreu por todos. Não foi só para os bonitinhos, para os que tinham atitudes legais. Quando Jesus estava sendo crucificado, Ele olhou para o lado. Um daqueles homens, tinham 3 homens sendo crucificados, um deles era Jesus.
Um daqueles homens estava zombando de Jesus, mas um creu e se arrependeu dos seus pecados. E naquela última hora, Jesus olha para ele e ele fala: Senhor, se o Senhor é Deus, o Senhor pode perdoar meus pecados. E Jesus fala que ainda hoje, que ainda naquele dia, ele estaria com Jesus no paraíso. Jesus perdoou aquele homem, sem saber o que era do passado dele, sem saber o crime que ele tinha cometido, sem saber se ele tinha matado o próprio irmão, se tinha matado a mãe. Jesus não pensou nisso. Jesus viu um coração arrependido naquele homem. E Jesus perdoou os seus pecados. E Jesus deu salvação a ele. Então todos são dignos de salvação. Não importa o passado, não importa o pecado. Então você não pode ter a justiça nas suas mãos. A balança não pode estar nas suas mãos. A balança precisa estar nas mãos de Jesus, querido. Quero convidar os meus irmãos aqui do time para estar subindo. E uma das cenas de perdão que eu mais amo na palavra é a cena de Maria Madalena. A Bíblia conta que Jesus, ele foi chamado a um jantar na casa de um fariseu. E quando ele chegou lá, aquele fariseu, ele não recebeu Jesus com as honrarias que se davam às pessoas naquele tempo. Quando uma pessoa importante chegava à sua casa, naquele tempo, você lavava os seus pés, você ungia a cabeça dela com óleo. Mas aquele fariseu não. Ele convidou Jesus para jantar. Jesus chegou na casa dele como se fosse ninguém. Sentou à mesa dele e eles começaram a conversar. Neste tempo chegou uma mulher. E eu creio que essa mulher, ela estava tão arrependida, meu amado. Ela chega por trás de Jesus. E ela começa a lavar os pés de Jesus. E derramar o unguento mais precioso daquele tempo. E o seu arrependimento era tanto, meu amado, que os pés de Jesus começou a ser lavado, não por água, mas pelas lágrimas dela. E ela beijava os pés de Jesus, porque ela sabia que Jesus era o único que podia perdoar pecados. E aquele fariseu, olhando aquela cena, pensou consigo e falou: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria nem que ela tocasse, porque ela era pecadora. E Jesus, conhecedor de todas as coisas, ensina aquele fariseu com uma parábola. E logo depois ele diz: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. O perdão do seu pecado, meu querido, vai depender do tamanho do seu arrependimento. Aquela mulher entrou muda. Ela não falou uma só palavra. Ela sabia que todos naquela mesa iam repudiar ela, porque ela era pecadora. Ela se humilhou diante de Jesus. Ela se disponibilizou a morrer por Jesus, com certeza, naquela hora.
E ela teve os seus pecados perdoados. Meu amado, Jesus está aqui nessa noite. Eu não sei qual é a sua situação, se você precisa que os seus pecados hoje sejam perdoados, se você precisa perdoar alguém, se você precisa se perdoar por alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Eu não sei, eu não te conheço. Eu posso conhecer a história de alguns que estão aqui, mas eu não conheço a história de todos. Mas Jesus, aquele que perdoa pecados, Ele está aqui nessa noite para te perdoar, para te redimir, para te dar uma nova vida, para fazer que você se torne uma fonte a jorrar também. Meus amados, quero te convidar a ficar de pé. O Rei dos Reis está aqui. O homem que perdoa pecados está aqui nessa noite. Ele está sentado aqui. E Ele está esperando um posicionamento seu nessa noite. E o meu primeiro pedido, mas antes eu quero que você escute essa música. E o meu primeiro apelo nessa noite é para você que ainda não conhece Jesus como teu único e suficiente Salvador. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e não conhece Jesus. Ele quer se apresentar a você como um Pai bondoso, fiel, que está pronto para perdoar os seus pecados, que está pronto para te abraçar. E eu queria fazer esse convite a você. Faça isso, venha até aqui na frente. Nós queremos te abraçar, nós queremos orar com você. Mas para isso, querido, você precisa desse ato de humildade, de vir e entregar sua vida a Jesus. Jesus não morreu num lugar onde ninguém viu Ele. Jesus foi exposto nu numa cruz, numa montanha, onde muitos conseguiam chegar aqui. O meu segundo apelo é para você que talvez ouvindo essa palavra falou: meu Deus, quanto eu tenho sido falho, o quanto eu não tenho me calado. E o meu apelo é para você agora que tem vivido uma vida, mas não tem se parecido com Jesus. As suas atitudes não condizem com aquilo que você tem falado. Jesus está aqui, Ele quer sarar e limpar a sua vida. Mas para isso você precisa se humilhar diante dEle. Para isso você precisa se render diante daquele que pode de fato e de verdade te transformar em uma fonte de água a jorrar. E na maneira e no modo como eles forem cantando, eu gostaria de chamar você aqui na frente. Venha, querido, Deus quer transformar a sua vida.